Hoje em dia, com a difusão dos veículos de comunicação, é muito fácil acessar qualquer tipo de informação. O difícil é conseguir perceber as nuances e as diferenças entre elas. Ao redor do mundo todo, escutamos falar que os sistemas democráticos podem estar ameaçados com a aparente falência da mídia. Agora, por que será isso? Qual a relação direta entre eles? O professor de Cinema e Política da Universidade Ryerson, Hudson Moura, é mais uma vez o nosso convidado para falar sobre esse tema. Bem-vindo e muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, novamente. Então vamos começar discutindo uma fala que é muito comum a gente escutar, que a mídia ela é um dos pilares da democracia. O que significa isso? É porque, na verdade, a mídia ela tem uma função social. Então, a mídia, ela, o que em inglês a gente chama cão de guarda, quer dizer, vai salvaguardar a integridade das nossas instituições, o bom funcionamento da nossa sociedade. Então, nesse sentido, quer dizer, ela que vai, de uma certa maneira, ver todo o posicionamento de tudo que está sendo realizado, tanto pelo privado quanto pelo estatal, principalmente pelo Estado, né? Porque você tem muita informação e essa informação precisa ser passada para a população. Quer dizer, na verdade, tanto as empresas privadas quanto o Estado necessita dessa função social da mídia. Então, você implementa as novas leis, você precisa de informar a população sobre novas mudanças em qualquer evento ou qualquer serviço do governo. Quer dizer, a mídia vai prestar um serviço muito importante. E ela precisa estar, de uma certa maneira, respondendo isso de uma maneira imparcial, né? Vendo os dois lados. A mídia ela é importante que ela não seja muito partidária. Pode ser partidária, isso não é muito problemático, desde que a fonte, desde que isso seja claro. Né? Quer dizer, você tem, a mídia ela é crítica, então ela não pode, porque pertence ao mesmo partido do governo, quer dizer, ela precisa ser crítica independente de qualquer fator. E é muito importante também a gente conhecer os donos da mídia, né? Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de mídia independente, da importância que ela tem, para que você consiga produzir um conteúdo que não é atrelado a nenhum desses lados que você estava comentando. Isso é bastante importante, isso começa desde o início da mídia, quer dizer, você tem que prestar atenção que para você dar essa independência para a mídia, ela não pode estar atrelada ao governo. Nem ninguém do governo pode estar atrelado à mídia. Então, nesse sentido, ela tem que exercer um papel bastante independente de qualquer lado e de qualquer poder econômico, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem uma empresa privada que tem certos interesses econômicos em certas áreas, e também é proprietária de uma mídia, quer dizer, qualquer coisa que acontecer com essas empresas, ela pode, de uma certa maneira, não falar nada, né? E isso acontece muito, muito comum. Então, você tem que pensar independente não só do Estado, mas também de qualquer interesse econômico. E aqui no Canadá, como funciona? Existe um órgão que regulamenta o que a mídia está fazendo? Ou a mídia também não precisa ser enquadrada em caixinhas do que deve ser feito? Não, aqui a gente tem o CRTC e o CRTC, ele, de uma certa maneira, ele vai controlar, regulamentar tudo, né? Tudo que tem em relação à mídia. Então, quer dizer, não só o papel da mídia em estar cobrindo eventos, mas principalmente essa questão dos interesses econômicos. Então, você pensa na mídia em termos de televisão, de jornal, mas também, hoje em dia, os celulares, a internet. Quer dizer, você tem que dar toda essa liberdade às pessoas de acesso à informação e de um acesso que garanta esse acesso para todo mundo, né? Então, quer dizer, não é porque a pessoa mora no norte do Canadá, onde o acesso à mídia é muito difícil, quer dizer, o acesso à internet é muito caro, que ela não tenha um serviço digno, né? E que um preço que seja razoável, né? Então, quer dizer, quanto mais o governo está colocando os seus serviços online, mais ela tem que criar como se diz, a igualdade, né, para todo mundo. Todo mundo precisa ter um acesso. O inglês tem vindo assim.
Então, quer dizer, o que a gente chama muito em inglês é o digital divide, né? Você não pode ter essa questão de você criar classes e subclasses através da internet, porque a questão do acesso é muito importante, né? E a gente falando de redes sociais, a gente já presenciou em outros países como influenciaram o resultado de eleições, até as ações das pessoas, né, diariamente. E aqui o Canadá agora, o governo do Canadá disse que ele vai tomar algumas medidas para tentar proteger essa influência nas eleições federais que estão chegando. Quais medidas são essas e você acha que elas serão efetivas? São medidas que, de uma certa maneira, respondem uma expectativa da população. Elas são importantes tanto do nível social, quer dizer, que o Estado vai estar, de uma certa maneira, tentando controlar, e de uma outra maneira também buscando, chamando a atenção dessas próprias redes sociais, como que elas estão agindo, né? O que elas estão fazendo para proteger a população de acesso a essas informações de um conteúdo que seja um conteúdo livre de qualquer spams, né? Porque a fake news é um fato muito complexo. Às vezes você coloca um fato como fake news e que na verdade não é. Então qualquer coisa, o Trump ele veio com bombardeou, né, as mídias com esse jargão de fake news. Mas o que ele estava falando não tem nada a ver, né? Quer dizer, ele está dizendo coisas, falando de uma mídia tradicional, chamando de fake news. Mas você precisa prestar atenção na qualidade desse serviço. Então, o governo canadense ele vai estar criando comitês. Esses comitês eles vão estar checando os fatos para ver se os fatos eles têm relevância, se não estão atacando, se eles não provêm do exterior. E também as próprias redes sociais também elas vão estar buscando fazer essa mesma checagem dos fatos. Agora, a gente tem que prestar atenção para essa checagem, para a gente não pedir demais essa atenção do Estado, para que o Estado não interfira demais nessa liberdade que a gente tem nas redes sociais. Que isso é fundamental. Hoje em dia, a gente tem um poder nas mãos enorme. E a gente não pode deixar esse poder da população entregue aos donos das redes sociais e ao governo. A gente tem que cuidar com muita atenção essa liberdade que a gente tem. Ela é preciosa. Com certeza, senão a gente perde o primeiro princípio que a gente começou falando aqui, da democracia. Exatamente, o acesso é de você a liberdade de expressão. Imagina, checando os fatos, se aquele fato não corresponde ao que o governo quer, não corresponde ao que as redes sociais querem, elas podem estar alegando certas questões e colocando aquilo ali como fake news. O que o Trump vem fazendo, né, há muito tempo. Exato. Quer dizer, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o partidarismo que existe nas redes sociais ele é muito saudável. Você precisa ter esse debate político, ele é importante. Lógico, tem pessoas de má fé que vão criar programas robotizados, que vão criar vários fake news. Mas é importante não cercear demais, porque aí você vai estar cerceando todo mundo. E aqui, quase nos nossos últimos minutinhos, tem como a gente falar de futuro quando a gente tem uma pesquisa que aponta que 71% dos canadenses eles estão preocupados com as notícias falsas? Quer dizer, eles estão muito mais preocupados, na verdade, com as suas próprias informações sendo manipuladas por essas redes sociais, do que, na verdade, o conteúdo que eles estão tendo, que eles estão recebendo. Mas é importante a gente estar pensando na questão mesmo da educação. A mídia literacia ela é muito importante nesse momento. Então, o governo, ao invés de estar cerceando essas notícias, ele tem que estar investindo na educação. A gente precisa tomar consciência do nosso papel enquanto produtor e também de estar com esse navegar livremente através dessas mídias. Maravilha. E vocês estão promovendo um evento que tem também esse debate dentro dele, né? Fala um pouquinho dessa exibição do documentário e o evento. Pois é, a gente tá na Ryerson, a gente está promovendo com o Projeto Betinho um debate sobre a questão da mídia e da democracia e também o que vem acontecendo no Brasil. A gente quer promover um debate sobre essas questões, sobre esse livre acesso. E uma das questões da democracia, a gente vai estar mostrando esse filme que chama What is Democracy, dirigido pela Asher Taylor.
no dia 13 de março, às 6h30 da tarde, aqui na Bryson, na sala RCC 204. E a gente convida todo mundo para participar, para assistir o filme e para ter um debate depois, porque o filme é sobre democracia e a gente vai estar conduzindo um debate sobre o Brasil. Maravilha, então. Muito obrigada pela presença, bom evento para vocês e volte aqui sempre que tiver eventos para divulgar para a comunidade. Obrigado, um prazer. E se você quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@omnitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já.